Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Hoje você leu certo, a gente vai falar sobre magia dos dragões e você tá tão curioso quanto eu tô curioso, porque esse pessoal, eu já conhecia a Morgana e o Dragoni de WhatsApp, a gente trocou umas ideias, falou um pouquinho, mas assim, a gente tem recebido muita pergunta, falando assim, pô, vocês não vão entrevistar os caras do dragão? E a dúvida era se os dragões são arquétipos, eles são elementais, eles são uma egrégora, o que eles são? E hoje a gente vai conseguir falar sobre tudo isso com nossos convidados, né? Mas antes de conversar e chamar o Morgana e o Dragor aqui, do Reino das Pedras, Pedro Pavão. Opa, salve, salve, meus amigos cristalinos. Vamos nessa. Hoje eu vim vestido a caráter, na verdade. Olha isso, que coisa maravilhosa. Não podia deixar de estar aqui presente, né? O mascote, né? E é isso, bora. Eu já tenho um monte de perguntas aqui selecionadas. Quero ouvir, aprender e vamos que vamos. É isso. Aí o Rodrigo sentiu o cheiro da fumaça do dragão. Rodrigo Elutarque acabou de chegar aqui. Salve, pessoal. Estou aqui para aprender um pouco mais. Diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayô para quem está aqui comigo, Konbawa para quem está no Brasil, Konnichiwa, chovendo tarde em outro horário. Vai ser muito interessante saber um pouco mais sobre esse tipo exótico de magia para mim. Aí diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, galera, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês de novo. Eu estou curioso para saber o que beleza, verdade, poder e amor se relaciona com esse culto ao dragão, essa magia dracônica. E dos reinos do paganismo, André Correia. Saudações, seres humanos. Hoje o assunto é para lá de curioso, de interessante. A gente vai explorar um território ainda não explorado aqui no Mayhem. E para isso a gente tem aqui o Dragone, ou Dragone, eu não sei como que fala, como que pronuncia, mas você me corrige daqui a pouco. E a Morgana, que são os canalizadores do Alento do Dragão, um caminho espiritual que une magia, autoconhecimento e a força dos dragões. Como bruxos, oraculistas e autores, eles oferecem cursos, workshops e materiais que convidam à transformação e à reconexão com a sacralidade interior. Mais do que técnicas, o Alento do Dragão é uma experiência viva, criada para aqueles que sentem o chamado de romper os seus bloqueios e despertar o seu esplendor adormecido. Pessoal, sejam bem-vindos ao Boteco dos Iluminados. É um grande prazer estar aqui, né? Ter a oportunidade de estar batendo esse papo com vocês. Então, é isso. Vamos que vamos. Normalmente a gente fala bastante. Então, se a gente começar a falar bastante, pode cortar que não tem problema, porque a gente gosta de bater papo, principalmente sobre esse tema que amamos. Maravilhoso. Mas aqui, como é a primeira vez que vocês vieram aqui no programa, a gente tá brincando, né? Que todo mundo, menos o Robson, estava lá, criancinha, na fila para pegar hóstia na igreja e tal, aqui no Brasil. E aí, depois de 40 anos, vocês estão trabalhando com dragões, magia de dragões. Como é que é isso? Bom, eu começo. Começa aí sua trajetória. Vou começar contando a minha trajetória, né? Eu comecei num caminho de bruxaria, mais voltado para o Wicca, né? E até então não tinha muita relação com os dragões. E os dragões vieram para a minha vida, para o meu caminho, através da deusa Tiamat. Eu tinha o culto a Tiamat, foi começando esse culto, né? E, de repente, os dragões tomaram conta, né, do meu caminho, da minha magia, e a partir daí surgiu o Alento do Dragão. Aí o dragão ele conta a parte dele, depois a gente junta essa história. Bom, eu era espírita kardecista, então não tinha nenhuma ideia a respeito de magia, ocultismo, muito menos magia com dragões, muito menos dragões. E eu era espírita kardecista e um belo dia, enquanto eu estava no centro espírita, eu acabei tendo um contato onde eu acabei vendo um ser e esse ser tinha uma forma de dragão. Óbvio que a minha experiência não foi aquela experiência maravilhosa, eu fiquei extremamente apavorado com isso e fui conversar com o pessoal do centro espírita e fui bem recomendado a não entrar em contato, nem trabalhar com essas coisas.
me repreenderam até a respeito disso, né? Só que aí o que aconteceu? Eu, com o passar do tempo, sempre fui muito curioso e aquilo ficou ali meio que stand-by no meu caminho. E eu comecei a ter interesse por ocultismo, comecei a ter interesse por magia, através de um amigo. Ele trouxe para mim um livro, falou, você tem que estudar magia, já que você quer entender. E aí ele trouxe para mim o Dogmas e Rituais da Alta Magia. Como o primeiro livro, obviamente, eu já olhei a capa e falei, você é louco, não vou mexer com isso não. E não li, não quis nem ler. Eu já olhei e falei, você é louco, cara, tá doido, olha essa capa, olha esse negócio, não vou mexer com isso não. Né? Só que aí, no caminhar, eu acabei sendo aí mais chamado para bruxaria, para o neopaganismo, né? E aí eu fui lendo, fui estudando, e quando eu comecei a estudar o neopaganismo, fui passando por grupos relacionados à bruxaria, né? Nem todos acho que todo mundo tem aí suas experiências boas e ruins com grupos, né? Eu acabei passando por muitos grupos, onde as experiências não foram muito legais, mas eu acabei descobrindo que existiam pessoas que trabalhavam com dragões. E quando falou, trabalha com dragões, mas como é isso? E aí todo mundo que a gente ia conversando, né, no meu caso, eu ia batendo um papo, ia conversando, as pessoas falavam, mas cada um dava uma definição diferente do que era dragão. Né? E aí, falando da idade, né, o Marcelo começou falando a questão aí de 40 anos, né? Eu estou com 39 anos, e assim, eu comecei a fazer esses estudos a respeito de magia, bruxaria, quando eu estava ali por volta dos meus 20, e ali naquela época a gente tinha muito ali o chat de ocultismo do UOL, que não servia para nada, né? Todo mundo que participou do chat de ocultismo do UOL sabe que de ocultismo não tinha nada. A gente ficava ali, o pessoal mandando um monte de besteira, né? Mas ali no meio eu fui encontrando, eu perguntando, gente, magia com dragões, magia draconiana, magia dracônica, e eu fui encontrando pessoas que tinham seus trabalhos individuais. E cada pessoa dava uma definição diferente. Né? Aí, no meio dessa prática e tudo, eu e a Morgana, a gente se conheceu, né? A Morgana é do Belém do Pará e eu de Minas Gerais. A gente foi se conhecer em um evento em Brasília. Né? Quando a gente se conheceu no evento em Brasília, começamos ali a conversar. Com o passar do tempo, desenvolvemos um relacionamento, nos mudamos para Brasília e eu tinha um trabalho, um culto a Tiamat, que era meu. A Morgana tinha um trabalho, um culto a Tiamat, que era dela, e nós começamos a fazer o trabalho com as conexões com a deusa Tiamat, nossos estudos, né, de conexão com essa deusa, só eu e a Morgana. Não tinha nenhuma pretensão de nada relacionada aí à magia, a desenvolver alguma coisa da magia com dragões. Era um culto pessoal. Era uma prática pessoal. Era uma prática pessoal, assim. Já que cada pessoa dá uma percepção pessoal, nós, com o passar do tempo, fomos lendo alguns livros e tudo para ver, né, os trabalhos da DJ Cohen, né, e outros livros mais no exterior, né, para aprender a respeito aí da magia com dragões. Um belo dia a gente fazendo um ritual que não tinha nada a ver com dragões, né, não tinha nada a ver mesmo, assim, a gente estava fazendo um ritual de bênção para o nosso casamento, estávamos fazendo um ritual de êxtase, e aí, de repente, nós passamos por uma experiência, onde nessa experiência, no meio do ritual, eu me via em um local, eu entrei em um estado alterado de consciência, onde um monte de símbolos, falas, um monte de seres, de repente, eu estava num local onde tinha tudo isso. E eu voltei meio, sei lá quanto tempo foi, né? Eu voltei com um monte de ideia na cabeça. E aí eu olhei para a Morgana estava com o olho arregalado, assim, ela só falou comigo assim, eu tenho que anotar. E ela saiu para anotar. E a minha cabeça funciona muito rápido, né? Então, desde sempre, eu sempre gravei as experiências que eu tenho, e depois eu passava para os meus diários mágicos. E aí ela falou, ela descreveu o local, ela descreveu o que ela sentiu, e eu também tinha passado. A gente foi junto para essa mesma experiência. E aí nós percebemos que a nossa experiência foi muito parecida. Nós entramos em contato com as coisas muito parecidas, né? Símbolos, nomes e coisas todas que eram muito parecidas.
E aí foi assim, a gente fala que esse foi o ponto zero do que viria a ser o Alento do Dragão, né? E do que viria a ser todo esse trabalho que nós estamos aí já completando 11 anos. Esse ano vamos completar 11 anos de trabalho público em que estamos fazendo esse trabalho com o Alento do Dragão. E aí a gente não tinha ideia de que ia tomar toda essa proporção. Não era nem a nossa ideia fazer alguma coisa que fosse um dia se tornar um sistema mágico, que tivesse outras pessoas além de nós dois. E com o passar do tempo, nós começamos a catalogar essas experiências. O que você viu? O que você sentiu? Como era? E a gente foi percebendo que nós é como se estivéssemos em uma sala cheia de objetos, né, usando uma analogia, e nós vimos os mesmos objetos, mas ela viu mais atenção em uma coisa, eu em outras coisas, e nós fomos anotando e catalogando tudo isso. E muitas das coisas, obviamente, a gente não entendia nada. A gente não conseguia entender nada. Mesmo assim, muito do que era da experiência inicial era muito fora até da nossa capacidade de linguagem de entendimento mesmo. A gente não tinha, era como tá vendo, sei lá, uma taça, mas a gente não sabe o que é taça, né? Então, eu não sei o que é essa coisa que eu estou vendo. Então, com o passar do tempo, é que a gente foi pesquisando, vendo e falando, olha, isso daqui é feito de vidro, tem esse formato, isso é chamado de taça. E aí a gente foi entendendo o que estava acontecendo, né? Não foi uma experiência assim, muito prazerosa no começo, porque foi realmente uma experiência muito assustadora, mas daí que veio surgindo o Alento do Dragão. E como a gente sempre teve essa coisa mais voltada para a bruxaria, mais voltada para o neopaganismo, nós passamos por grupos de Wicca, por grupos neopagãos, por grupos ligados à fé nórdica, por vários grupos, e acabou que o Alento do Dragão ele foi no começo tomando muito essa roupagem, a roupagem da pessoa que nós éramos naquela época. Demorou um bom tempo para a gente conseguir filtrar e passar para além de nós e se tornar uma coisa que não seria uma ordem, não seria uma tradição de bruxaria, mas seria um sistema onde qualquer pessoa de qualquer caminho mágico pudesse utilizar os glifos, pudesse utilizar as invocações, os movimentos de poder e tudo que a gente foi desenvolvendo. Porque desde o começo a gente não entendia muito do que estava acontecendo, fomos decodificando com o passar do tempo, mas a única coisa que a gente sabia é que não seria algo fechado, que seria algo mais aberto, mais abrangente, para que quem se sentisse, quem ressoasse com essa energia, pudesse praticar. Tanto que no nosso círculo interno nós temos pessoas de diversas espiritualidades, diversos caminhos, e elas todas estão lá, juntas, falando a mesma língua e todo mundo conectado com a energia dos dragões. E a forma que nós encontramos, inclusive, disso ser, por causa que aqui está um calor danado, disso ser, sair de nós dois, foi que nós tivemos uma experiência onde, falamos assim, a gente não tinha nem nome, isso não chamava nem Alento do Dragão. Um amigo nosso bruxo pegou alguns textos, a gente falou, cara, dá uma lida nisso aqui. O que você acha disso aqui que a gente está canalizando, está escrevendo, está pesquisando? Ele falou que quando ele leu, ele sentiu um grande acalento, ele sentiu uma energia que ele se sentia bem, ele se sentia pleno, ele sentiu como se fosse um alento que tivesse dado um ânimo nele. Aí ele falou, Alento do Dragão. Então, assim, não foi nem a gente que deu o nome. Ele falou Alento do Dragão, a gente falou Alento do Dragão. Aí vai até ele que falou, cara, não tem muita informação desse jeito que vocês estão colocando. Por que vocês não fazem um curso de magia com dragões? E aí a gente falou, não sei, né? Será que alguém vai querer fazer um curso que tem duas pessoas que tiveram essa experiência, estão criando isso tudo aí? Aí a gente fez um curso e realmente tinham pessoas, né? O curso inicial tinha tipo 20, 30 pessoas, a gente ficou até muito surpreso. Fizemos esse curso em Brasília e aí quando a gente apresentou a nossa primeira apostila, ele foi falando ali de tudo, um dos participantes falaram, cara, vocês criaram uma tradição de magia com dragões. A gente falou, não, a gente não quer que seja uma tradição. A gente já foi instruído que isso não pode ser uma tradição, não pode ser uma coisa fechada,
Isso daí tem que ser algo que qualquer pessoa que queira fazer a conexão possa trabalhar. Ele falou, cara, então vocês têm que lançar um livro. Vocês precisam lançar um livro, porque está precisando de livros sobre esse tema. A gente não acha. Tem pouquíssimos livros sobre isso. E aí começamos o nosso movimento de fazer um livro, né? E ele foi feito, o primeiro livro que saiu, ele foi um PDF. Nós lançamos um PDF e na época que lançamos esse PDF, né, chamado Alento do Dragão, Práticas de Magia Dragônica, nós nem lançamos com o nome de Magia Draconiana. Por quê? Porque nós tivemos um grande problema quando nós começamos a postar nossos textos. Porque aí a gente não encontrava ninguém que trabalhava com magia draconiana. Mas quando a gente começou a publicar, apareceu um monte de gente. Então, assim, apareceu... É uma história até engraçada, porque apareceu o Rei Draconiano, Rainha Dragão. Apareceu gente de tudo quanto é lado, assim, até ameaçando a gente mesmo. A gente chegou a fazer um boletim de ocorrência, porque a gente começou a receber mensagem do tipo assim, te vi hoje com a roupa tal em tal lugar, né? Porque nós lançamos um PDF, o PDF era R$26. E aí tinha uma galera que veio falando que a gente estava revelando conhecimento ancestral, queria saber de qual ordem a gente era. Foi uma grande confusão antes do lançamento desse PDF. E xingaram também que a gente estava lançando um PDF por R$26, né? E tinha gente que cobrava muito caro para fazer iniciação, você tinha que ser dragão reencarnado, tinha um monte de coisa. Então foi uma grande confusão esse nosso início, porque não tinha ninguém que falava sobre o tema. Mas quando a gente disponibilizou de uma maneira acessível, apareceu um monte de gente que falava. E nós ouvimos de tudo que vocês puderem imaginar, até criticarem nossas roupas, porque a gente sorri demais, porque temos um cabelo colorido e tal. Porque a gente é alegre, a gente não é trevoso. Quem fez o contato com a energia do dragão e fez esse trabalho todo, não tem como passar por essas experiências e ser pessoas felizes. Muita... Todo tipo de absurdo vocês imaginaram, gente ouviu. Eu acho que quase todo mundo que é do meu cultista deve ter passado por algo do tipo, né? Você cria alguma coisa, você dá uma opinião e, de repente, aparece um monte de especialista. E isso aconteceu com a gente. E aí nós acabamos descobrindo que tinha muitas pessoas que trabalhavam, mas que essas pessoas nunca quiseram que isso fosse exposto. Que assim, eles não queriam que tivesse alguma espécie de popularização do tema, né? E nós continuamos o nosso trabalho, independente de qualquer coisa. Teve uma situação muito engraçada que a gente saiu de casa e aí da porta da nossa casa tinha lá um trabalho que foi feito para a gente na porta de casa, sabe? Foi um começo bem conturbado. Foi intenso, né? Foi bem intenso assim, o começo do Além do Dragão. E naquela época a gente só tinha lançado um PDF. E aí começamos a fazer cursos em diversas partes do Brasil, né? Normalmente cursos que eram assim, a Morgana de Belém do Pará, a gente ia visitar a família e falava assim, bom, vamos fazer um curso em Belém do Pará? Deve ter gente lá, divulgava o curso, via que tinha gente, a gente já estava lá, aproveitava e fazia um curso. Ia visitar minha família em Minas, eu já fazia parte de alguns grupos lá, conhecia o pessoal lá de Minas, ia para Belo Horizonte, aproveitava e fazia um curso. O pessoal ia porque ia assim, vamos matar a saudade do Dragone e vamos ver o que é isso que o Dragone está fazendo. E também nós começamos com essa questão de fazer alguns cursos. Em Brasília, nós começamos a desenvolver o que a gente chamou, né, que era o nosso grupo de testadores. De teste beta. Né? Então, a gente ia fazendo as experiências com esse grupo, que eram uns amigos próximos, né, todos pagãos, e inclusive de vertentes diferentes de paganismo. E aí eles iam fazendo as coisas e iam dizendo para a gente, né, como que estava sendo, como que estava indo. E aí começou uma ideia que ela é a base do Alento do Dragão, que é a ideia do voo em bando, que é a ideia de que essa experiência, ela começou individual, né? A minha experiência, a experiência do Dragone, depois ela se tornou uma experiência de dupla, né? E aquele voo que era solitário se tornou um voo em dupla. E nós fomos ampliando e esse voo passou a ser um voo em bando. Então, todas as experiências desse voo, elas contam.
E isso é uma coisa muito forte para nós até hoje, desde o começo até hoje. É porque a nossa forma de registrar as experiências, a criação do material, ela sempre passou por a minha experiência, a experiência da Morgana. E aí a gente filtrar assim, o que tem de igual na nossa experiência. Então, isso daqui deve ser o bruto do que tem de ser trabalhado, e isso daqui deve ser experiência pessoal, conteúdo pessoal. Quando a gente passou a levar para os cursos e o pessoal foi participando, a gente chegava e falava assim, pessoal, canalizamos, tá muito difícil de trabalhar essa energia, porque é uma energia muito diferente da nossa, é uma energia muito diferente, assim, não tem, pelo menos não tem dragões voando aqui no nosso plano físico. Então, já que é uma energia que é diferente da energia do nosso plano físico, é uma energia com uma energia diferente, está muito difícil de trabalhar isso. Nós buscamos uma forma de trabalhar, e aí surgiu o nosso trabalho dos Pilares Dracônicos. Que é o nosso segundo livro. Que é o nosso segundo livro, onde nós percebemos que tem alguns animais que mitologicamente, e até pela capacidade energética, são animais que expressam a energia do dragão. Né? E aí, trabalhando com esses animais que são do nosso plano, fica mais fácil de ter uma conexão com uma energia que não é do nosso plano. Então, aí a gente desenvolveu esse método, falamos, e o pessoal, nós vamos fazer um curso. Aí vai o pessoal, nós vamos participar. E eles sempre participavam desse mesmo grupo, e eles davam os relatos para a gente. Então, a gente sempre fez a experiência. Olha, esse aqui é um símbolo, a gente não vai falar com vocês o que é. Faça uma conexão e conta para a gente. Pessoas muito corajosas. Sim, gostavam muito da gente, porque eles iam tá todo mundo vivo, tá todo mundo bem. E tem então, alguns que continuam, inclusive. Que continuam com a gente todos esses anos no ciclo interno. Então, eles escreviam, eu senti isso, eu vi isso, eu percebi isso, e a gente ia mapeando essas experiências para conseguir ver o que era conteúdo individual e o que era que as pessoas estavam escrevendo que era igual à nossa experiência. E nós vamos catalogando tudo isso em áudio, em e-mail, em tudo que a gente ia conversando. E tinha coisas que eu e a Morgana a gente não conseguia compreender de jeito nenhum. E isso nos levou a fazer uma série de cursos para a gente conseguir compreender o que é que a gente estava vendo. Eu, por exemplo, fui fazer o curso de cutelaria artesanal. Então, eu fui aprender a forjar tames de maneira artesanal para que eu pudesse compreender o que era aquela energia que tinha dentro do trabalho, que tem essa ligação com os elementos, que tem essa ligação com a energia da forja, de uma maneira mágica iniciática. Para conseguir compreender, eu fui fazer o curso de cutelaria artesanal, né, para eu compreender. Então, eu aprendi a fazer punhais e atames. Porque quando a gente começou a aprofundar nessa energia, nós começamos a nos deparar com seres, entre aspas, né? E essas energias começaram a ressoar com a nossa. E a gente precisou de alguns artifícios. Ele foi se conectando com a cutelaria e essa questão dessa dobra, dessa transformação, esse tipo de prática com o aço, né, com o fogo, com o metal. E eu, por outro lado, fui fazendo umas outras práticas mais alquímicas, com umas experimentações com fermentação, com pão, cerveja e uma série de outras coisas. E a gente foi mesclando. Quando a energia começou a ser muito física, nós precisamos trabalhar movimentos, nós fizemos um curso de biodança, de didata de biodança. Passamos 6 meses fazendo um curso de didata de biodança para a gente compreender. Essa questão, como a energia perpassa o movimento. Então, o alento é uma série de muitas coisas, né? Muitas coisas. A energia do dragão é a energia primordial desse sistema. Só que para que essa energia se expressasse, nós precisamos de uma série de ferramentas para que a gente conseguisse compreender. E não só compreender, né? Porque às vezes a gente compreende e não consegue exteriorizar isso. Então, nós fomos fazendo, cada vez que demandava uma coisa, e a gente ia lá e fazia um curso, ou uma prática, ou alguma coisa que pudesse melhorar essa conexão. Exatamente. Isso nos levou aí para caminhos que normalmente nós não iríamos, né? Então, curso de cervejaria artesanal para aprender sobre fermentação, curso de cutelaria, curso de didata de biodança para poder aprender, curso de aromaterapia para conseguir compreender o que é que a gente... Porque muitas das percepções,
vinham de maneiras como se fossem dicas, ou nós é que não conseguíamos compreender o que a gente estava vendo. Então, sempre que eu fazia conexão, vinha aquele barulho alto de metal, do metal. Eu falei, cara, isso é alguém forjando alguma coisa. Então, eu tenho que aprender. Quando eu aprendi, fui entendendo, aí é como se fosse desvelando e aprendendo o que é tudo aquilo que estava ali. E no decorrer do tempo, nós fomos desenvolvendo movimentos de poder, glifos, invocações, maneiras de se trabalhar, que foi se transformando no que é esse sistema. E as pessoas, hoje nós temos o nosso círculo interno tem quase 80 membros, né? Tem algumas pessoas que estão conosco desde quando começamos o círculo, que tem 3 anos, essas pessoas até hoje relatam, elas fazem as experiências, relatam, a gente tem essa troca, né? São 4 anos. 4 anos, é verdade. Está indo para 4 anos esse ano. Então, o que acontece? Tudo isso foi sendo a experiência do que é o alento do dragão e do que é a nossa caminhada, né? Que começou aí com a Morgana tendo essa conexão dela através de Tiamat, e eu através desse susto que eu tomei no espiritismo, né? E aí a gente foi fazendo toda essa nossa caminhada de estudo, de experiência, de canalização. Hoje o sistema ele tem todo um modus operandi de acontecer, mas é igual nós sempre falamos para o pessoal, tudo ainda vai sendo canalizado, ainda tem rituais, tem coisas que nós ainda estamos canalizando. Então a gente não pode virar e falar assim, olha, bateu o martelo, acabou aí. Nós finalizamos os processos, exatamente, né, dentro dos nossos ciclos, mas a gente trabalha com a energia de Tiamat, né, que é o caos primordial, que cria, que destrói, que cria e vai nessa dança caótica, e é assim que o alento do dragão se mantém, né? E vai tendo cada vez mais coisa que nós vamos trazendo e trazendo cada vez mais ferramentas. Aí lançamos agora o nosso manifesto Alento do Dragão, né? Nós lançamos ele porque muitas pessoas perguntam o que é o alento do dragão, como que trabalha, e aí a gente decidiu fazer esse manifesto. Nós queríamos no começo fazer uma coisa que fosse rápida de ser lida, mas acabou que não teve jeito. Tudo que a gente vai fazendo vai tomando essa proporção, vai saindo cada vez mais. E aí nós fizemos esse manifesto, e nele tem uma série do que é a filosofia do alento do dragão. A parte ritualística dos rituais é muito citado, mas com o passar do tempo nós vamos íamos lançando, passado o nosso terceiro livro, que era o Grimório Alento do Dragão, que é uma releitura do primeiro e do segundo livro, juntamente com o terceiro que nós íamos lançar, que é as 11 Dádivas de Tiamat. Nós decidimos juntar tudo em Grimório Alento do Dragão. Só que quando nós pegamos o resultado final, nós decidimos, não é isso que a gente ainda quer. Então vamos esperar mais um pouco, vamos refinar mais isso daqui para a gente poder lançar. Porque quando a gente lançou o primeiro e o segundo livro, aquele PDF lá atrás, as pessoas que estão hoje é totalmente diferente. Então, às vezes, a gente dá uma lida e fala, nossa, isso daqui podia melhorar, isso daqui já não é mais assim. Né? Então, por isso que nós vamos relançar, estamos torcendo para conseguir esse ano. Então, essa é a nossa caminhada, pessoal. Um resumo aí, assim, essa é a nossa caminhada. Pô, eu achei massa pra caramba. Cara, não vou falar que eu sou hipócrita. Aqui em casa, quem já veio aqui em casa, eu tenho 4 altares, são 6 altares de dragão. Mas, assim, para mim, para a Pri, eu comecei a trabalhar com dragão como magia elemental e servidor de defesa, de proteção. Então, cada um dos dragões a gente adquiriu. Um foi numa cidade que era tipo, muito calor, então todo o tratamento do fogo. Um foi um dragão aquático. A gente chegou a comprar em São Tomé das Letras, levou para Cachoeira. Então, tem todo um processo, né? Eu ia falar para vocês, o que é o dragão para vocês? Como vocês consideram, então? É uma egrégora? São seres? O que é um dragão? Começa. Começa complementando. Tá. O que acontece? Essa pergunta, ela é sempre feita, né? E cada vez que a gente responde, a gente acrescenta mais uma coisa, né? Quando perguntam o que é um dragão, né? É um ser? É um elemental? É uma entidade? É um animal? Porque tem muita questão da fantasia envolvida, né? Da nossa cultura, as histórias. O dragão sempre permeou
o imaginário humano de alguma forma. Nem que seja num mito, ou pessoas que diziam que viam que era um ser sábio. E para nós, o dragão é tudo isso e muito mais. Se você quiser dizer que o dragão é uma energia, ele é uma energia, ele não está errado. Mas ele também é um signo, ele também é um símbolo, também é uma divindade. É um ser individual. Existem dragões que são seres individuais. Então, esse entendimento dessa pergunta cada vez se amplia mais, né? Quando falam para a gente o que é um dragão, cada vez a gente vai colocando uma coisa. O dragão é uma constelação, o dragão, né? Então, como dentro das experiências da gente com dragões, nós já entramos em contato com essa energia de diversas formas. E também através de relatos de pessoas que, do nosso próprio círculo interno, que são de diversas vertentes, elas entram em contato com essa energia do que seria o dragão de diversas formas. O que é muito importante entender que todas as definições que nós vamos estar dando aqui são definições do ponto de vista da nossa experiência do além do dragão. Então, pode ter outros praticantes que eles vão ter uma percepção totalmente diferente. A gente tem a nossa famosa frase que está lá em todos os nossos materiais, que é: se você perguntar para 10 praticantes de magia com dragões o que é magia com dragões, você vai encontrar 11 respostas. E também... E nada que a gente fala deve ser visto como verdade, mas como possibilidade. Porque o que a gente percebeu desde o começo, que passa muito pela experiência pessoal, mas algo que percebemos nos nossos estudos é que é como se tivesse uma coisa que algumas pessoas vão chamar de corrente draconiana, outros vão chamar de caminho do dragão. É como se fosse um fluxo de energia, uma fonte de energia que representa tudo que é o dragão, e nós captamos e entramos em contato com esse fluxo de energia, e nesse fluxo de energia nós acabamos captando muito dentro da nossa percepção pessoal. Dentro do nosso círculo, por exemplo, tem pessoas que são da Umbanda, do satanismo, da Quimbanda, do hermetismo, e por aí vai. Então, por exemplo, tem um praticante que ele não gosta de trabalhar com a ideia de se conectar com deuses. Ele trabalha com o dragão apenas como arquétipo e como símbolo. Então, ele faz ali os rituais, a conexão dele, entendendo. Eu estou pegando um símbolo, né? É muito igual o Marcelo descreveu. Né? Eu peguei que essa estátua que é de um lugar quente, eu vou usar o dragão como proteção. O dragão, ele tem o próprio dragão como símbolo, ele já tem essa questão da proteção, né? Ele já é utilizado na história, nas heráldicas e tudo como uma representação de proteção. E até faz parte mesmo da natureza do dragão, né? Tem um arqueólogo que ele se chama Daniel Ogden, né? Ele é escocês, ele tem alguns livros, principalmente sobre mitologia grega, e ele aborda o dragão pelo viés dos povos antigos, principalmente do povo grego. E ele até fala que, se você pegar ali nos mitos gregos e você for olhar nos documentos, vai estar sempre falando sobre dracones, né? Sobre o dracon, que são seres que para as serpentes antigas, o dragão para o povo antigo, era tudo que era uma serpente com poderes sobrenaturais. O greco-romano, né? Com poder sobrenatural. Ele fala, então, dragão. É uma serpente que cospe fogo? É um dragão. Está preso numa cabeça de alguém? É um dragão. Então, do ponto de vista, os dragões, os povos antigos, dentro desse estudo do Daniel Ogden e também do Louis Galator, que ele é especialista em Mesopotâmia, eles falam que qualquer serpente com poder sobrenatural é considerado um dragão. Então, por isso que se tem espalhado aí vários mitos sobre dragões, né? Então, por isso que dentro do alento, nós vemos o dragão como tudo isso. Vão ter pessoas que vão trabalhar com os dragões, eles são elementais do quadrante sul, eles são elementais do fogo. Né? Eu me conectei, mas eles são deuses. Como que Tiamat é um elemental? Como que Apis, Kingu, que são deuses, são elementais? Mas eu conecto como um arquétipo. Né? Então, o dragão ele tem como abranger tudo isso na forma de trabalhar. Se a gente olhar para um ponto de vista mais oriental, na própria mitologia oriental, nós temos dragões que são deuses, dragões que são elementais,
dragões que seriam um fluxo energético, dragões de diversas formas, na própria mitologia, né, oriental. E essa visão que o dragão estava falando, do dragão como serpente, ela é muito antiga. A visão do que a gente tem aqui do dragão, ela já é um pouco mais nova, já vem a partir da Idade Média, assim, e essa visão do dragão como o Smaug, como a gente estava falando, Isso. como os dragões do Game of Thrones, esses dragões que a gente conhece mais da cultura pop, né? A própria Tiamat da Caverna. A própria Tiamat da Caverna do Dragão, né? Para quem assistiu Caverna do Dragão, lá quem dominava aquele mundo era Tiamat, um dragão de 5 cabeças, que na dublagem original tem voz feminina. Na dublagem aqui para o Brasil que tem voz masculina. Então, assim, provavelmente foi criado pensando na Tiamat mesmo. Então, o dragão, o que tem um ponto em comum dentro de tudo que nós sentimos, percebemos e também estudamos, é que o dragão, inclusive o Luiz Galató e o Daniel Guidan, eles até falam que a origem do nome dragão, ele vem daquele que vê, né? Daquele que vigia, daquele que é o guardião. Por quê? Porque nos mitos gregos, principalmente, em outros mitos, nós vamos ter dragões que eles são sempre guardiões de alguma coisa. É o guardião do lago onde que era o domínio de Ares. Era o guardião da árvore das espíritos, do jardim das espíritos. Era o guardião de tal local. No mito mesopotâmico, vamos ter os filhos de Tiamat sendo posicionados na reorganização do universo dentro da cosmologia mesopotâmica. Vamos ter ali Marduk reorganizando o universo e colocando os 11 filhos de Tiamat como guardiões de deuses, de reis e de locais. Principalmente os dragões. Principalmente os dragões. Então, o que acontece? O dragão ele passa sempre por essa questão do guardião, como aquele que vigia, como aquele que vê. E como visão é uma grande busca, né, dentro do alento do dragão, por isso que a gente sempre fala que o dragão é aquele que vê e que faz ver, que ajuda a despertar a visão, que ajuda a despertar a percepção, uma percepção maior do todo, uma percepção maior do mundo, né, e dos outros mundos. Então, assim, existem várias maneiras de se trabalhar com dragões. O que acontece que dá uma grande confusão é que muitas vezes as pessoas querem bater o martelo e falar, é assim que se trabalha. Esse jeito aqui está correto, esse jeito aqui está errado. Né? E, na verdade, como não tem uma Bíblia draconiana, e a gente espera que nunca tenha, né? A gente sempre fala isso, a gente espera que nunca tenha aí uma Bíblia draconiana onde, se não está seguindo aqui essa cartilha, está fora. Não é magia com dragões, não é magia draconiana. Enquanto não tiver isso, tomara que nunca tenha, tudo vai passar muito pela vivência individual, né? É muito de pegar aquela energia e você colocar parte da sua conexão, da sua visão ali. Né? Porque é uma questão de leitura da energia, né? Se a gente pensar num mundo na Europa, o dragão é visto de uma forma hoje, mas de uma forma moderna, mais parecido com os dragões do Game of Thrones, os dragões, né, dos filmes, dos desenhos. Mas se a gente vem para cá, para a América Central, a América do Sul, o dragão tem uma outra formatação. Ele continua sendo parecido com uma serpente, mas ele tem outra forma. Os dragões da Mesoamérica têm penas, né? E são mais misturados com pássaros, alguns, outros são bem serpentinos. Alguns dragões do Brasil são feitos do elemento fogo, são serpentes de fogo, né? E se a gente for para o Oriente, nós vamos ver dragões chineses, dragões japoneses, dragões vietnamitas, que são uma mistura dos animais daquela região. Então, é muito a forma que o humano olhou essa energia e leu essa energia, né? Essa forma que a gente vê é a forma que a gente lê essa energia do dragão. E, assim, uma coisa que a gente não discute, que eu acho que é uma coisa que quase todo mundo fala, é que, além de dragões serem grandes guardiões, grandes observadores, eles observam tudo, eles são potencializadores, justamente por causa dessa quantidade de energia que eles carregam. O dragão vem como guardião do limiar. Então, em toda mitologia, em todo conto que se pega, pode perceber que tem um antes e um depois da chegada do dragão.
Ele chega e ele marca, né? Pode ser ali através da mitologia, onde o herói tem que enfrentar o dragão para poder conseguir salvar a princesa, ou pegar as maçãs douradas da imortalidade, ou até mesmo a gente vê isso muito na cultura pop, né? Felizmente está saindo muitos filmes que estão mudando essa visão negativa, mas a gente antes estava falando aqui até do Smaug, né? O Smaug chega lá e toma a montanha dos anões, ele é o ganancioso. Então o dragão não é só o bonzinho, o dragão é aquele que é o revelador, né? Então ele vai revelar muito daquilo que está oculto ali. Então o grande herói, brilhante, maravilhoso perante o dragão se mostra um covarde. O trevozão perigoso, destruidor, na hora que chega na frente do dragão, ele às vezes pode encontrar algum tipo de nobreza, porque o dragão ele potencializa e revela. Então é isso, assim, isso tudo é o que é o dragão pra gente. Simples, né? Fantástico. Eu vou aproveitar esse gancho final que vocês trouxeram, né, sobre esse contato com o dragão, e ele pode potencializar coisas boas e ruins, né, dependendo de como você se relaciona com isso, né, dependendo daquilo que abunda em você naquele momento, né? Não necessariamente você é uma pessoa boa, não necessariamente você é uma pessoa ruim, mas aquilo que está mais aflorado, e isso traz para você em determinadas situações, né? Dentro do trabalho de vocês, eu cheguei a ler um texto, né, até estava comentando aqui com o pessoal antes, que vocês falam que por intermédio da canalização, né, dessa energia, né, do alento do dragão, né, a pessoa ela vai começar a transitar envolto em beleza, verdade, poder e amor, né? Na própria abertura, o meu comentário inicial eu trouxe em relação a isso também. E vocês falaram que como a pessoa vai se deparar, né, no final das contas, em relação a essa energia. Eu queria saber, se é que vocês podem revelar isso para a gente, como é que é esse processo de canalização por intermédio de uma outra pessoa. Vamos supor que o André Correia ele resolveu seguir com vocês para fazer alguns experimentos também, conhecer um pouco do alento do dragão. Como é que vocês fazem essa canalização com eles? Vocês fazem uma meditação guiada? Vocês dão um passo a passo para eles? Ou é um ritual em conjunto? E aí, dentro desse ritual conjunto, ele vai canalizar? Explica para a gente como é que funciona um pouco disso também, por favor. Porque vocês falaram que estão sempre em construção, né? Então, também fiquei curioso para saber a diferença de como vocês começaram no início e em que ponto vocês estão na técnica de vocês hoje. Beleza. Eu vou começar e você vai. O que acontece? Com o passar do tempo, quando a gente foi fazendo esse trabalho, nós chegamos a primeira coisa que a gente foi buscar e compreender é assim, o que era esse local, esse estado de consciência que a gente passou por ele, né? Porque, assim, não foi só uma vez que isso aconteceu. Nós passamos muito tempo buscando compreender e nomear o que era essa experiência, né, nomear o que era isso, nomear através dessas sensações, porque isso precisava ter um nome. Tudo bem que quando você chega e nomeia, você diminui bastante a coisa, mas a gente tinha que nomear, porque como que podia explicar para as outras pessoas? A gente tinha que sair do não sei, né? Não sei, cara, como que faz isso. Então aí a gente foi procurando, pesquisando e buscando, através da canalização, entender o que estava acontecendo. E nós percebemos que é como se fosse um mergulho no vazio. A gente até passou a falar que era um vazio cheio de coisas. É como se fosse um estado de consciência, um plano de existência, né, onde tudo existe e não existe ao mesmo tempo. O budismo aborda muito isso, através da questão do vazio e da vacuidade. Vão ter linhas de pensamento também que vão falar que tudo origina do vazio, que não é um vazio, é um plano de puro potencial, onde tudo que um dia existiu ou vai existir está ali. Quando se pega na mitologia mesopotâmica, que aí uma parte do nosso trabalho passa por essa conexão muito ali do Enuma Elish e Tiamat, né? Tiamat é descrito no Enuma Elish que antes de qualquer coisa existir ou ser nomeada, já existia Tiamat e Apsu. Tiamat, que era água salgada, Apsu, que era água doce, e da dança deles ali, tudo existia, mas ainda num plano de potencial que não tinha se manifestado, inclusive nem os deuses. E isso é muito interessante, porque quando a gente tem essa sensação de plano de puro potencial, é como se fosse essa energia, esse plano onde tudo existe e não existe ao mesmo tempo.
E aí nós começamos a ter essa sensação, pô, é como se fosse um mergulho no vazio. Eu sinto como se estivesse mergulhando. E aí, quando a gente passou a chamar de mergulho no vazio, e o que nós percebemos? Que era interessante as práticas do alento auxiliarem as pessoas a ter essa experiência de mergulho no vazio em algum ponto. E aí apareceu 3 pontos dentro do alento, que é por onde todos os rituais passam, que é vazio, nutrição e sonho. O que é isso? O vazio é essa experiência de vazio e vacuidade, que ela não é trabalhada somente na hora do ritual, você busca trabalhar isso no seu dia a dia, até nas tarefas cotidianas, no dia a dia você busca desenvolver esse estado, e a gente vai tendo experiências e relatos muito legais. Quando você começa a pesquisar e bota um foco, parece que, de certa forma, você atrai situações, desencadeia situações que te ajudam. Quando a gente começou a descrever o que era esse vazio, e como a gente queria reproduzir, o irmão da Morgana, ele é samurai, ele é praticante de Kendo, né, há mais de 20 anos, a vida dele toda. E aí ele falou pra gente, poxa, mas isso daí que vocês estão descrevendo, a gente faz no Kendo. Quando eu tô lutando, eu não vejo uma pessoa na minha frente, eu só vejo uma armadura. Só tem eu, a pessoa e a armadura, não tem mais nada, eu não vejo mais nada no mundo. Só tem eu, minha espada e a pessoa que está na minha frente. Né? E ele descreveu, eu tenho essa sensação de presença, essa sensação como se eu estivesse vazio, tudo fluindo, mas ao mesmo tempo eu não estou vazio, eu estou preenchido. E o interessante da experiência da vacuidade, que é uma das experiências que fazem com que as pessoas que fazem as práticas do alento tenham esses momentos, né, de expressão de toda essa visão e essa canalização de coisas, é que quanto mais vazio você parece, mais preenchido você está, porque você vai se esvaziando e vai se conectando com todo o resto. Né? É como se a gente fosse se integrando, de alguma forma, a tudo. Então, todas as possibilidades e as experiências estão ali, a seu acesso. E aí você acessa. E não é um estado muito usual para o dia a dia, né? Profundamente não é. Mas é um estado que pode ser praticado nas tarefas cotidianas, mas, claro, fazer esse mergulho no vazio, com essa busca de expansão de consciência, de encontrar verdades, às vezes, para encontrar respostas para perguntas que você nem fez, né? Então, formas de descrever o que é isso, é parte do trabalho que fazemos no alento. Então, isso vai através dessa conexão desse trabalho com o vazio. A parte de nutrição entra nessa potencialização do dragão. Se nós nos nutrimos energeticamente, conseguimos eclodir nossos dons, nossa consciência, nossa percepção. Então, aí, nutrição vai passar pela nutrição física, emocional, mental, espiritual, através dos rituais, com essa energia potencializadora do dragão. E a parte de sonho é a compreensão de que nosso estado atual de consciência, no momento aqui que estou no estado, por exemplo, de vigília, por assim dizer, a minha mente ela vai funcionar de uma maneira diferente de como ela funciona na expansão do sonho. Então, aí a gente vai ter um trabalho muito voltado também para a questão de sonho lúcido, para a questão do entendimento e decodificar os sonhos, entendendo que tem muito... não é a ideia de que o sonho é uma verdade, é a ideia de que muito do nosso conteúdo inconsciente se manifesta no sonho. Então, conseguir compreender essa linguagem é uma forma de se comunicar conosco e também de compreender o universo. Né? E aí, a partir do momento em que a pessoa decide que quer fazer as práticas junto com a gente, nós temos uma série de técnicas, de símbolos, de ferramentas, de movimentos e de várias coisas em que vão abranger todas essas e algumas outras coisas, né? Para que essa energia se expanda. Então, todo mundo que faz parte do nosso círculo interno, até mesmo as pessoas que não fazem parte do nosso círculo interno, mas fazem parte desse bando de forma... porque o bando tem níveis. Então, tem um nível mais interno, que seria o círculo de Ophiuchus, que é o nosso círculo interno, e tem também o nível das pessoas que fazem os nossos cursos, que leem os nossos livros. As pessoas que estão lendo agora o manifesto, estão vindo conversar com a gente. Que assistem uma live e gostam do que a gente disse, se de alguma forma aquela coisa
ressoa com elas, então o bando tem vários níveis. Então, quando a gente vai fazendo, cada uma desses níveis tem uma forma de desenvolver essas questões todas. É claro que a forma mais profunda de desenvolver isso é dentro do círculo interno, porque aí existe um programa feito para que as pessoas, através de certas conexões com certas energias, com certos símbolos, certos glifos, certos movimentos e algumas técnicas, elas vão acessando cada uma desses pilares do Alento do Dragão. Sim, o problema do círculo interno é que o círculo interno, eu e a Morgana trabalhamos diretamente no círculo interno. Então, o círculo interno do Alento, ela não tem como ter, por exemplo, 200 pessoas. Porque como que a gente toma conta, acompanha, conversa 200 pessoas? 80 já é muito difícil. Então, por isso que nós estamos desenvolvendo para esse ano uma mentoria, que aí ela vai funcionar de uma maneira que as pessoas possam fazer as práticas, possam conhecer, mas não vai tomar tanto assim da gente esse contato e esse trabalho igual no ciclo interno, porque o ciclo interno ele foi de uma maneira, pensando que o alento ia ser uma coisa pequena. A gente não tinha ideia que ele ia ficar tão grande. Então, o método do ciclo interno ele não funciona mais. Só que, por exemplo, pessoas que fazem as práticas do livro, que fazem os nossos cursos, já chegaram e disseram, olha, eu fiz um curso lá com vocês das 11 dádivas de Tiamat, e eu fui fazendo aqueles rituais da apostila, e eu passei por tal experiência. E essas experiências me mostraram coisas que eu não tinha conseguido perceber. Porque às vezes as pessoas perguntam para a gente, poxa, por que dragões? Por que vocês trabalham com dragões? Porque é o método que funcionou para a gente. Vão ter pessoas que vão funcionar melhor trabalhando com anjos, com daimons, com deuses neopagãos e vão encontrar algo que ressoa e auxilia na caminhada. Já para quem quer trabalhar com dragões e pela forma do alento do dragão, temos vários símbolos e formas de trabalhar onde tudo vai passar e vai culminar nessas três categorias. Vazio, nutrição e sonho. Todas as práticas vão passar por isso, com essa ideia de auxiliar a pessoa a retirar os excessos para conseguir encontrar, de certa forma, aquilo que realmente importa. É muito parecido quando aí eu falei da cutelaria lá atrás, quando a gente pega aquele material bruto do ferro, e aí aquele material bruto do ferro, quando a gente vai martelando, esquentando, a gente vai purificando, tirando as carepas que tá ali. Quando tira o excesso é que a gente consegue transformar o material bruto ali no atame ou no punhal que a gente quer fazer. Então, nós temos ali as ferramentas que auxiliam a pessoa a fazer isso. Então, eu acho que essa temática é muito interessante e ouvindo vocês falarem e refletindo aqui, de alguma forma até me surpreende talvez ainda existir tanta resistência ao tema dragão, de alguma forma, porque é algo que foi sempre tão presente de alguma forma em todas as mitologias, né? Sei lá, a gente pode citar os nórdicos, sei lá, Fafnir, Quetzalcoatl, até nos orixás, a questão Xumaré, Iewa, Niuá, dos chineses, a ideia da Quimbanda, do grande dragão negro, tem tantas referências que a gente vai tendo, isso sempre fez parte, né, de alguma forma. E olhando nessa perspectiva, e até pensando pelo espiritismo, teve um camarada, se não me engano, é o Vanderlei Oliveira, que escreveu aquele livro Os Dragões. Eu acho que de alguma forma, dali começa a se propagar, dentro do meu entendimento raso sobre o assunto, que talvez essa energia dos dragões não fosse uma coisa muito positiva, muito benéfica, algo ligado, usando a linguagem, né, algo umbralino, seres que se deterioram tanto que aí perde a sua composição física e, através de uma forma bestial, assume uma forma de dragões, então uma coisa nesse sentido. Então, pensando nesse raciocínio, tentando condensar as minhas perguntas todas e observações, na visão de vocês, dragões e afins são coisas estritamente boas e positivas, ou existe ali os malucos bacana e os marotos do mal? Como é que é a visão de vocês aí dentro da experiência de vocês com isso?
Começa você. A gente sempre pensa que esses conceitos muito absolutos, né, de bem e mal, é algo que a gente costuma usar, nós humanos. Pelo menos para os dragões em que a gente trabalha, já trabalhou, teve algum tipo de contato, não existe, é indiferente. Os valores que eles tenham pode parecer muito contraditórios com os nossos. Para começar a se conectar com o dragão através das nossas práticas, a gente acha mais fácil que a pessoa se conecte com o dragão que ressoe com a energia dela, para não ter nenhum tipo de choque. Imagina, você vai trabalhar com a energia dos dragões e você acha que eles são seres celestes de luz, muito parecido com algum conceito mais oriental, que são a montaria dos imortais, né, que seguram as pérolas da sabedoria. E aí você se conecta com o dragão e vem uma criatura mais dark, por assim dizer. Vai ser um choque. Então, nós temos uma ritualística que já é para não acontecer esse tipo de coisa. É uma meditação que vai fazer com que você ressoe e traga um dragão que tem uma energia próxima da sua, que fica muito mais fácil de trabalhar com isso. Vamos pensar assim num exemplo prático aqui. Quando a gente tem um professor, a gente quer aprender... Eu sou professora. Então, imagina que um aluno quer aprender comigo. Ele tem que combinar com a forma que eu ensino. Ele quer aprender a língua que eu ensino. Eu sou professora de inglês, então, tipo, ele quer aprender alemão, não vai ser comigo, porque eu não sou professora de alemão, né? Então, tem que haver um tipo de equilíbrio entre essas energias. Mas se a gente chegar e disser, não, só existem dragões bonzinhos de luz, ou só existem dragões malvados, a gente está, né, mentindo para vocês, porque existem dragões, ponto. O que acontece muito é porque entra dentro daquilo que eu estava falando, da percepção que as pessoas têm, e aí elas gostam de transmitir aquilo como verdade. Então, tem esse livro que você falou, e também tem alguns livros do Robson Pinheiro, onde ele também trata os dragões como esses seres umbralinos, que são aí magos negros do umbral, né? E que a energia tem aí esse trabalho de dominação das almas e degradação do mundo, né? Tem uma experiência muito interessante que pode retratar bem isso. O que acontece? Uma vez a gente foi palestrar na Nova Consciência, na Paraíba, e aí lá na Nova Consciência é um evento muito interessante, porque pelo menos na época que a gente foi, você vai encontrar desde uma sala onde o pessoal está jogando RPG até uma sala onde tem encontro espírita, um encontro sobre runas e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí tinha um pessoal, a gente ia fazer uma palestra sobre magia com dragões, e em frente à nossa sala tinha um pessoal que estava falando, retirando o chip das pessoas que tinham recebido o chip de extraterrestres. E aí até o pessoal fez uma piada que recebia o chip na nossa sala e ia na outra sala tirar o chip. Tirava o chip lá e voltava. Mas o que foi a experiência interessante? A senhora que tirava os chips, ela não sabia. A gente estava lá no momento do evento, onde estava tendo uma abertura, onde tinha um pajé. E esse pajé estava com o pessoal dele lá, dançando, tocando. E essa senhora olhou para a gente e falou assim: vocês fazem parte deles. Ela nem sabia que a gente ia palestrar. A gente olhou para ele e falou assim: como assim? Aí ela falou assim: eu estou vendo no olho de vocês são draconianos. Aí a gente começou a dar risada, o pessoal que conhecia a gente deu muita risada, né, dessa situação. E no mesmo evento, como que era o nome dele, do argentino? O Juan, que tem um trabalho, né, ele tem um trabalho, ele olhou para a gente e falou assim: vocês são dragões de luz. Eu vejo muita luz em vocês, né? Vocês são dragões de luz. Então, assim, entra muito naquela questão da percepção da pessoa, mas também vai entrar muito, e é importante ter essa ideia, que sim, existem dragões que são dragões que não gostam de seres humanos, não gostam da própria existência, e é toda aquela representação do dragão como aquele que quer sacrifício de virgem, que toma a montanha dos anões, que é só destruir ou coisas piores. Então, por quê? Porque da mesma forma que existem, não tem como pegar eu como representante da humanidade e falar: olha, o ser humano é assim,
através do Dragone. Né? Tem 8 bilhões de humanos, né? Quase 8 bilhões de humanos. Então, vai passar muito pela percepção individual que a pessoa tem da energia e vai passar muito também por aquilo que cada pessoa atrai. Obviamente que uma pessoa que trabalha é a mesma coisa de você mudar aí para trabalhar com 2 tipos de energia. Né? Se você é uma pessoa que é destruidora, que você quer degradação, você quer detonar tudo, você vai trabalhar com seres que é daquele jeito. Se você é uma pessoa que quer edificar, que quer construir, que quer nutrir, você vai trabalhar com seres daquele jeito. Né? E normalmente os seres que são esses opostos, eles não vão querer trabalhar com você, não vão nem se aproximar. Então, sim, vão ter dragões que são aí o que seria essa representação do mal dentro daquilo que é o que muitas vezes é colocado o dragão, mas vai ter o dragão também daquela forma mais celestial e brilhante. O que é importante entender é que dentro da nossa percepção do que é bem e mal, pode ser bem diferente para eles. Então, é muito importante até ter uma história, por exemplo, de uma moça do nosso circo, que ela quis fazer uma meditação e ela pediu os dragões assim, que ela queria ser tão bela quanto eles. A gente falou assim, olha, refaz isso aí, porque vamos parar para pensar, como é a forma de um dragão? O que é uma beleza para ele? Uma beleza física, você está pedindo para ser bela como eles, e o que pode acontecer? Tem um rapaz que ele até, como não é do nosso circo, mas é daqui do Brasil, ele dá curso de magia com o dragão e ele está fazendo modificação corporal, porque ele falou assim que ele tinha que ser um dragão. Então, como entra naquilo que a gente falou de potencializar aquilo que você é. Por isso que muitas vezes as pessoas entram dentro dessa energia, começam a trabalhar, e isso daí não é uma exclusividade da magia com dragões, a gente vê isso no ocultismo de um modo geral, né? A pessoa vai trabalhando, e aí ela vai desenvolvendo poder, vai desenvolvendo dons, vai tendo pessoas que seguem ela, aí surge o rei draconiano, a rainha dragão, e por aí vai, que tem um monte. E aí, pessoas que até fazem esse tipo de modificação ou fazem coisas absurdas falando que foi o dragão que mandou. Não é muito diferente das linhas, de todas as linhas do ocultismo. Sempre vai ter aquelas pessoas que vão fazer esse tipo de coisa. Mas é muito importante entender que assim, não é bom tratar os dragões nem como bonzinhos, como pet, como a Morgana gosta de falar, né? Tratar como pet, como Pokémon, como Digimon, meu amigo, mas também não tratar como, olha, é a coisa mais trevosa do mundo. Até porque muitas vezes vamos ver trabalhos de pessoas que já falam assim, eu trabalho com dragões de luz. Quando a pessoa fala isso, ela já está separando toda e qualquer outro tipo de coisa que o dragão possa ser. Tem uma sacerdotisa que trabalha com dragões, que uma vez ela pegou um texto nosso e ela fez uma live falando para as pessoas não trabalhem com esse trabalho do Além do Dragão. Aí o pessoal perguntou, mas por quê? Porque esse trabalho é um trabalho que é supracrustal. Eu não sabia que essa palavra existia. Aí falou, por quê? Porque é uma coisa que é pior do que um umbral. É uma energia que é uma energia de sexualidade, é uma energia que exala poder, é uma energia que faz com que você bote os seus medos todos para fora. Foi a leitura que ela fez. E, tipo, a leitura dela não estava errada. Só que para ela colocar o medo para fora é uma coisa que ela não queria. Do nosso ponto de vista, é exatamente o tipo de coisa que a gente trabalha. Afinal de contas, o dragão não é aquele que vê e que faz ver. Então, deixa eu ver o que eu tenho que trabalhar. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. É uma energia de sexualidade muito grande. Claro, é uma energia de criação. É uma energia de potencial de criação do vazio. Então, claro que vai ser uma energia muito grande de sexualidade. Então, vai muito também da leitura que a pessoa faz dentro da capacidade de linguagem dela. Super saquei. Eu acho que com certeza é por aí mesmo. Não dá para a gente pegar e generalizar o fluxo, até mesmo dentro dos cristais. As pessoas pensam que o cristal é tipo uma coisa boa e só se trabalha coisas positivas e, mano, fica muito nessa ideia. Eu vejo que tudo no universo, de alguma forma, existe. Se a gente fala de equilíbrio, de neutralidade no todo do universo, é porque a gente tem a frequência positiva e negativa como polaridades que se complementam e isso gera um todo, né? Então, com certeza, cada um vai flutuar de acordo com os seus processos conscienciais e beleza, né? Mas queria ouvir, na perspectiva de vocês, acho que era importante ser falado isso aqui.
E uma coisa, Morgana, eu vou falar acho que mais especificamente para você e prometo que eu ganho a última perguntinha aqui. Não, Você comentou a questão de Tiamat e tudo isso, né? Então, eu quero saber, dentro do sistema de vocês, vocês têm alguma relação diretamente com os Anunas? Não, né? Nós não trabalhamos, nós conhecemos, né? Existem pessoas que trabalham com essa relação de Tiamat, né? Com toda essa relação dos Anunnakis, né? Mas dentro do nosso trabalho, nós partimos do Enuma-Elish como um ponto, que é o livro, né? Que descreve o mito babilônico, a parte sumério-babilônico da criação, né? Então, nós entramos nessa visão de Tiamat, como a força primordial que gerou tudo, e a Apsu também, e nós não levamos para esse lado, né? Muito o que Tiamat é trabalhada dentro do alento, e é engraçado que, às vezes, as pessoas não trabalham com divindade. Imagina uma pessoa que como o rapaz que o Dragoni citou, que não trabalha com Deus, trabalha com arquétipos. Então, mesmo assim, ele trabalha com Tiamat, mas ele trabalha com Tiamat olhando ela como um arquétipo de infinito potencial, como se fosse o útero criador, né? Aquela energia do mar primordial que criou toda a vida no nosso planeta, digamos assim. Mas aí a gente expande esse conceito de mar que a gente tem aqui na Terra, né? Seria um conceito maior, e ela seria esse feminino primordial, digamos assim. E a Apsu é a contraparte, seria o masculino primordial, né? E nós ainda trabalhamos com uma terceira parte, que é Kingu, né? Com 3 partes dentro desse, digamos, seria o núcleo da visão do sistema do alento do dragão. Então, Tiamat, para nós, ela é esse feminino, né? Essa parte feminina do alento, de puro potencial, que seria essa energia desse útero cósmico que criou tudo, que cria e destrói, e a Apsu seria a outra parte, a parte masculina, e Kingu, uma terceira parte, que seria uma energia mais guerreira, mais bélica, de uma outra forma de masculino, né? Então, nós trabalhamos com partes pontuais ali do Enuma-Elish. Então, as divindades com as quais nós trabalhamos ali é com Tiamat, Apsu, Kingu e os 11 filhos de Tiamat. É basicamente, né? O começo. Que é praticamente o começo do Enuma-Elish. Primeira, segunda, a gente não trabalha assim mitologicamente com todo o Enuma-Elish e nem com todas as ramificações do que tem dele. O máximo que a gente acaba indo para outras partes é quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com os filhos de Tiamat, porque dentro dos mitos ali, eles vão sendo realocados em outras partes, né? Então, por exemplo, nós vamos ter que, quando fala de Tiamat, pensa-se sempre que ela criou só dragões, né? O pessoal fala Tiamat, a mãe dos dragões, né? Antes da Daenerys, antes de Daenerys Targaryen, tinha Tiamat, né? A mãe dos dragões, mas Tiamat, ela criou 11 classes de seres. E esses seres ali, após a derrota de Tiamat, são realocados. Então, por exemplo, vamos ter os homens e as mulheres escorpiões que vão ali tomar conta do portal do submundo, por onde, de certa forma, entra o sol dentro do mito, né? Eles vão aparecer no mito de Gilgamesh. Vamos ter eles sendo representados em outras partes da mitologia, né? Mas aí nós trabalhamos com pontos que são pontos do Enuma-Elish, né? Tendo ali Tiamat, Apsu e Kingu. E trabalhamos também com uma série de outras divindades, que são divindades que, para nós, expressam o que é essa energia do dragão. Igualzinho você citou até o Quetzalcoatl, né? Nós temos ali alguns trabalhos também com o Quetzalcoatl e com outras divindades. Vai passar por muitas formas de trabalhar, até porque o nosso ciclo interno, o pessoal trouxe muita coisa para a gente. Porque por ser pessoas de diversas linhas, nós acabamos trabalhando com diversas linhas e aprendendo com eles também. Nós, por exemplo, quando começamos, muito do que a gente percebia, a gente só conseguiu entender o que a gente estava vendo quando a gente foi perceber e estudar sobre Cabala. E aí, só que, óbvio, a gente não aprofundou, a gente não pode nem falar que a gente entende de Cabala profundamente, por quê? A gente só foi estudar para conseguir ter uma compreensão básica
de algumas coisas que a gente estava percebendo e até de material que a gente lia e a gente não conseguia entender, porque a pessoa citava alguma coisa de cabala ou até mesmo de cabala clifótica que a gente não conseguia entender nada. Então, até é engraçado, porque o primeiro curso de cabala que a gente fez, a gente já foi isso numa live, foi o do Adeptos do Deodébio. A gente fez o curso de cabala hermética e o curso de cabala clifótica que tinha lá também, foram os primeiros que nós fizemos. Quando a gente entrou em contato com os trabalhos da Zenat Mason, da Flame Ascend, como ela trabalha com a questão de cabala clifótica, a gente fez o curso também do Jorge Flores aqui para a gente entender, mas nada do nosso trabalho tem diretamente cabala, né? Porque a gente só foi compreender aquilo ali. Então tem coisas que são pontuais no nosso trabalho, coisas que são pontuais e nós acabamos não trabalhando, principalmente quando você está doido no Melich, com muita coisa que pode aprofundar, porque tem outros caminhos que focam no Enumelist, mas já focam no Enumelist de uma outra forma que a gente não trabalha. Seja na ufologia esotérica, onde ali o pessoal gosta muito de pegar o Enumelist para justificar que a Terra chamava Tiamat, e por aí vai um monte de coisa, ou o pessoal que quer dar uma visão, que aí você até comentou porque que é muito mal vista, às vezes, a magia com dragões, é muito porque tem muitas linhas de trabalho que gostam de colocar magia com dragões como uma coisa mal vista, como uma coisa que não é para todo mundo, como uma coisa que é muito pesada, que não é qualquer pessoa que consegue trabalhar, né? Na verdade, qualquer tipo de magia não é qualquer pessoa que consegue trabalhar, né? Mas se eu coloco que a magia draconiana é uma coisa extremamente difícil de trabalhar, que somente os escolhidos e tal pessoa que consegue mergulhar e dar pirueta no abismo e voltar e tudo é que consegue trabalhar, quanto mais foda eu sou, né, mais foda é o meu sistema, então tem que colocar como uma coisa diferente. Então a gente tenta sempre colocar de uma maneira acessível, né? Então tem coisas que são bem pontuais dentro do nosso sistema. A gente percebe, e por si que um dragão, vocês estão ainda, às vezes, beiram do pessoal que deve ser atraído para aí, vai desde a galera dos OVNI até maluco esquizotérico, pessoal da magia do caos. Vocês têm que ter um jogo de cintura muito grande. E os malvadinhos da magia draconiana do Thomas Carlson e dos clifóticos soturnos noturnos. Então, eu admiro muito esse jogo de cintura que vocês têm, mas eu achei a ideia fantástica. André, alguém mais está com alguma pergunta? Senão eu vou fazer a pergunta importante. Como é que o pessoal acha vocês? E aí? Bom, a gente até deixou aí, né, a nossa arroba, que você consegue encontrar a gente em todas as redes com esse mesmo arroba. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nós temos um YouTube que tem alguns vídeos, nós temos também o Instagram, né, que dá para ter essas informações. Então, é só entrar no @Alento do Dragão, tudo junto, sem acento, que aí você tem todas as novidades, as informações. Nós estamos, inclusive, na nossa página do Instagram, disponibilizando o manifesto, né, que é gratuito, é só entrar lá e baixar, né, o manifesto. E nós também estamos fazendo um curso de reiki, né, um sistema de reiki dragônico que nós canalizamos. Então, também, se quem tiver interesse, dá para dar uma olhada. Inclusive, aqui, já toda vez que a gente fala do reiki dragônico, eu gosto sempre de fazer um parênteses. Nós chamamos de reiki dragônico para já ficar fácil o entendimento de que é um modelo de cura através da canalização dos cílios, canalização das mãos. Porque nós somos mestres do reiki tradicional, que é o reiki Usui. Então, é muito importante, a gente já começa a estar lá na apostila, está em tudo que a gente fala. Olha, a gente só chama de reiki por uma questão de entendimento, as pessoas compreenderem. Didático, tá? Mas, assim, reiki é o Usui. Então, até é a nossa opinião. O reiki é o reiki tradicional, é o reiki Usui. Mas nós acabamos desenvolvendo uma forma de trabalho de reiki, porque tem pessoas que começaram a se aproximar da gente que elas não queriam trabalhar magia da forma ritual, criação de espaço sagrado, nada disso. Elas queriam trabalhar com os dragões de uma maneira que fosse voltado para nutrição e cura. E a gente já trabalhava com isso dentro do nosso círculo interno. Aí nós buscamos uma forma de remodelar e nós vamos fazer um curso sobre reiki dragônico.
Tem lá o nosso manifesto, como a Morgana falou, e nós somos mais ativos no Instagram. Então, no Instagram, a gente está sempre postando textos, reflexões, vídeos e divulgando todas as atividades que nós vamos fazer. Se quer conhecer o Alento do Dragão, a gente super recomenda o manifesto. O manifesto ele foi muito bem preparado para isso. E, como sempre a gente fala, é só nos procurar, lá tem as nossas mídias, nosso WhatsApp, tudo. A gente pode demorar, às vezes, um pouquinho para responder, porque assim, a gente até gosta de explicar que nosso trabalho não é o Alento do Dragão. Eu sou terapeuta de prática integrativa, eu trabalho numa clínica, a Morgana é professora de inglês. Então, às vezes, nós demoramos para responder, porque não é o Alento do Dragão que é nosso trabalho. A gente responde fora do trabalho. Então, é muito importante. Você pode mandar as dúvidas que nós vamos responder. Pode demorar, mas nosso WhatsApp está lá disponível, nossas mídias estão lá, é só mandar, que a gente está sempre aí batendo papo com todo mundo que quer tirar dúvida e quer começar ou se aprofundar nesse caminho. Pô, maravilhoso. O Gana Dragon foi sensacional. A gente brinca e gosta de entrevistar a galera que quando eles falam assim, o olhinho brilha. Né? E foi um tema muito legal, o jeito como vocês desenvolveram a caminhada de vocês. Né? A gente estava falando com o André, que às vezes a gente entrevista um pessoal que é honesto e fala assim, pô, a gente teve uma experiência de dragão e aí a gente foi montando do zero e foi um quebra-cabeça e a gente foi pondo as peças e foi desenvolvendo e tal, né? Tipo, que é 1000 vezes mais honesto e mais real do que se você virasse e falasse assim, eu sou o escolhido, e aí a minha avó, que era uma dragona, ela me passou as magias do dragão, e aí ela morreu. Tanto que a gente vê por aí, né? Putz, foi muito legal conversar com vocês, né? Eu vou passar aqui para as nossas considerações. Então, vou seguir as janelinhas. André Correia. Cara, é um assunto que para mim é novo. Eu acho muito curioso. A gente pega, né, dentro da bruxaria o que existe de mitologia. Então, é um assunto que para mim é muito novidade, entrar em contato com esse assunto desse ponto de vista. E eu acho importante ter pessoas dando voz para esse tipo de coisa também. Por mais que eu falo que assim, era uma coisa que eu fazia no outro projeto que eu participava, por mais que às vezes o trabalho das pessoas não se conecte comigo, eu acho importante que elas tenham voz também. E o trabalho de vocês assim está se consolidando e eu espero que ganhem cada vez mais força para vocês continuarem trabalhando e desenvolvendo isso, cara. Puta, muito legal mesmo. Valeu por hoje. Muito obrigado. Paulo Jacobina, suas considerações. Antes de mais nada, agradecer a Morgana, ao Dragone, né, pela presença. Como o André mesmo comentou, muito interessante o trabalho de vocês, fiquei bem curioso quando o próprio André comentou que vocês iam vir para cá. Eu fiquei, cara, interessante, é uma abordagem que é difícil a gente encontrar alguém que consiga falar minimamente de uma maneira clara, né? Porque a gente vai encontrar muita gente por aí, quando vai falar de dragão, como o próprio Marcelo comentou, vai soltar um monte de groselha, vai falar que, né, é a reencarnação de Tiamat, ou tá uma série de outras coisas, e parabéns pelo trabalho de vocês, e acredito que o trabalho que traz autoconhecimento, ele é fundamental, né? E aparentemente o trabalho de vocês faz isso também. Fiquei curioso, já vou baixar o manifesto para estudar um pouquinho mais sobre vocês, né? E fica a dica também para quem quer aprender um pouco mais e se conhecer um pouco mais, de vir para o Pedra de Afiar, tanto no nosso canal no YouTube, youtube.com/Pedra de Afiar, quanto nos nossos grupos de estudos que você tem acesso, inclusive, pelo nosso site, além de textos, livros e outro material, pedradeafiar.org. Até a próxima. Pedro Pavan, suas considerações finais. Opa, maravilha. Bom, eu gosto muito desse assunto e tenho muitas dúvidas ainda. Não sei se eu me sentiria à vontade de praticar alguma coisa em relação a isso, mas independente disso, existe uma pedra, o cinábrio, Agni Cinnabar, um poderosíssimo mestre cristalino que leva a gente num movimento espiralando lá para esse lugar profundo, sabe o covil, The Lair of the Dragon? Algo muito nesse lugar, um lugar muito sensível que ressoa com o processo da alma de cada um. Então vale experimentar o cinábrio, mas quem tiver a fim de fazer essa experiência esteja preparado, porque o que ele sempre fala é o seguinte, é um caminho sem volta.
There's no turning back. Então, se vamos, vamos. Se não vamos, melhor nem ir. Então é isso. Só gratidão pela troca, pelo bate-papo. Tamo juntos, tamo juntos. Robson Belli, suas considerações. Bom, é uma prática muito diferente para mim também. É interessante conhecer um pouco mais. Como eu sou um tanto quanto ortodoxo em literatura, pelo fato de ser grimorial, né? Da minha prática ser grimorial, acho bastante interessante essas práticas que se utilizam mais de gnose pessoal. E meus parabéns pelo trabalho de vocês e pela honestidade que vocês têm em dizer como isso está sendo desenvolvido para as pessoas. Essa transparência ela é muito importante. Meus parabéns para vocês. Obrigado. E Rodrigo Lutarque, suas considerações finais. Achei bem interessante, como meus colegas aqui falaram. Não conhecia nada do assunto. O Pedro e o Paulo fizeram as perguntas que eu tinha na minha cabeça, aí eu fiquei mais quieto. E foi bem claro. Foi bem claro a trajetória de vocês, eu gostei bastante. E enquanto vocês falavam, eu estava lá no Instagram, estava vendo na Amazon o livro de vocês, essas coisas. Gostei bastante. Obrigado. Maravilha. E Morgana e Dragoni, suas considerações finais. Bom, foi um grande prazer estar aqui, batendo esse papo com vocês. Nós sempre gostamos, toda oportunidade que tem da gente estar falando do alento, estar mostrando o trabalho, né? Até para uma das nossas missões, quando a gente começou com o alento, era de justamente auxiliar a trazer uma informação que fosse diferente e trazer informação sobre esse tema. Nós não conseguíamos encontrar, então agora é que as pessoas possam encontrar. É parte aí da nossa caminhada. Então, estar aqui para a gente também é muito importante, estar trazendo aí essas informações. E eu acredito que a Morgana também ficou muito feliz com tudo que vocês falaram do nosso trabalho, né? E qualquer coisa que precisar, qualquer dúvida que tenha, quando o pessoal vê esse vídeo, qualquer coisa, nós estamos à disposição, né? E muito sucesso para vocês no trabalho de vocês e aqui no Boteco, que ele cresça cada vez mais todo o trabalho que vocês desenvolvem, né? Então, qualquer trabalho que traz informação merece crescer, principalmente que vai trazendo informação séria, questionamentos sérios. Então, é isso, né? Muito sucesso para vocês e muito obrigado aí pelo convite. Morgana? Agradecer, né, pelo convite, foi muito legal esse bate-papo, né? É sempre bom, né, contar, quando ele falou, né, as pessoas com os olhinhos brilhantes, é porque a gente gosta muito dessa experiência, né? E assim, quando a gente começou, a gente decidiu que seria mesmo transparente com as pessoas para não, né, não enganar. Todo mundo conhece a gente, sabe que a gente, assim, eu sou mais tímida, gente. Ele é mais falante, acho que dá para perceber. Ela fica nervosa em toda a live. Eu sou mais tímida, né? Apesar de ser professora, mas eu sou mais tímida. Então, mas só tenho a agradecer. Foi muito bom conversar com todo mundo e poder falar um pouco sobre a nossa trajetória, sobre o que a gente faz, sobre o que a gente ama, né? Muito obrigada. Maravilhoso. E para vocês que acompanharam a gente, eu vi que hoje vai ter, provavelmente por conta de ser um público muito diferente do nosso, eu acho que vai vir uma galera aqui. Então não esquece, dá like, segue o canal, porque essa entrevista é de número 561. Então, se você curtiu, a gente já chamou mais de 560 pessoas para falar sobre todos os assuntos que vocês puderem imaginar, né? Então, eu confesso que quando a gente convidou, quando o André falou, putz, vamos entrevistar o pessoal do Alento, eu estava pensando que era uma pegada um pouco mais de magia do caos. O Robson estava discutindo comigo e falou, putz, mas será que os caras acham que estão invocando dragões como entidades grimoriais? Assim? E no final vocês acabaram desmistificando. Eu acho muito legal usar esse arquétipo do dragão para a pessoa poder trabalhar com o que ela é mais confortável, né? Então vocês estão de parabéns, é um trabalho muito bonito de vocês. E é isso aí, para quem está acompanhando a gente, então segue o canal, dá o like, porque a gente precisa. O YouTube só divulga vídeo de 10 minutos com dancinhas e musiquinhas. A gente gosta de fazer aí tipo, bater papo e pegar assim, tipo, o que é magia do dragão? Então vamos chegar e destrinchar assim, 1h30 com as pessoas que praticam isso, né? E o YouTube não divulga muito, então a gente depende
aí da ajuda da galera que está assistindo para divulgar, para colocar nas listas e nos grupos. Então, Morgana... e só avisando, hoje o Thiago não pôde vir, mas se você for no Morte Súbita e você digitar dragão, vai ter um monte de texto lá, eu estava olhando aqui. E eu acho que a gente deu todos os recados de hoje, né? Então, brigadão. Então, Morgana, Dragori, André, Paulo, Pedro, Rodrigo e Robson, e vocês que acompanharam a gente até agora. E a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.